Se você sonha em se tornar um analista ou cientista de dados de sucesso, fica nesse vídeo porque eu vou te contar 4 características. Caso você tenha qualquer uma delas, isso é um red flag para que você se torne um. Ou seja, você não pode ter nenhuma dessas características que eu vou trazer no vídeo aqui. Antes da gente ir para o assunto principal aqui do vídeo, eu gostaria de contar que eu resolvi sortear mais uma vez currículos aqui do canal, dos inscritos aqui do canal. Vocês podem me enviar esses currículos e aí eu vou avaliar o currículo aqui como vídeo. Então eu vou trazer esses vídeos aqui no canal mais uma vez e avaliar pontos que podem melhorar, o que os recrutadores têm observado hoje em dia. Envia seu currículo lá, eu vou sortear alguns e trazer aqui ou em live, poderia ser uma primeira live aí do canal, ou trazer em forma de vídeo. Você gostaria de ver em forma de live ou de vídeo? Até me deixa aí para ter um feedback também. Então envie o seu currículo para contato@carreiraanalitica.com. Voltando para o assunto do vídeo então, qual que é a primeira característica que você não pode ter? Se você for um profissional que não consegue trabalhar em um ambiente desorganizado, escuta bem, a gente acha que o cara que é analista, que trabalha na área mais técnica, é um profissional bem organizado e tem que ser mesmo, mas o ambiente que esse profissional trabalha é altamente desorganizado. Eu te dou 2 razões aqui principais. A primeira delas, cara, os problemas que as pessoas te trazem no dia a dia são muito desorganizados. Por mais organizado que você seja aí, que você coloque as coisas bem na linha, você coloque seus projetos aí em dia, consiga se organizar para o quarter inteiro, isso não adianta nada porque, cara, problema de última hora, incêndio, é o que mais acontece dentro de uma empresa, principalmente se você está aí dando suporte para outras áreas. Ou seja, você está ali com seus projetos bem organizado e aí a área de marketing, a área de vendas, a área de operações, geralmente não são áreas super organizadas nesse sentido. Eles vão chegar com um problema aí na hora. E além disso, plataformas podem sair do ar, os dados podem sair do jeito que está funcionando. Então assim, se você é um profissional que já trabalha na área, deixa aí nos comentários se isso acontece com você também. Porque, cara, eu nunca vi um profissional na área de dados que tenha a vida, que consegue levar a vida certinha. Segundo motivo, é porque os dados, a forma que você adquire esses dados, eles não são nada organizados. Eu sei que assim, quando a gente vê o resultado final de uma análise, que é geralmente um gráfico, seguido de alguns bullets ali, principais, já recomendando algumas ações, que é a parte mais bonita de tudo, ou uma análise já pronta ali em uma linguagem de programação ou qualquer coisa do tipo, quando a gente vê aquilo pronto, a sensação que a gente tem é que tudo é muito organizado. E realmente, o resultado final é muito organizado. Mas imagina que para transformar todos esses dados que estavam de uma forma ali distribuída em algo mais organizado, cara, esse profissional tem que saber trabalhar em um ambiente desorganizado. Considera aí que na maior parte das empresas, vamos pegar hoje, considerando a quantidade de integrações, tudo está bem tecnológico, os dados eles não estão somente em um lugar. Você está buscando dados de fontes, de sources diferentes. Você está combinando esses dados de alguma forma, e aí combinando esses dados da melhor forma possível e trazendo conclusões a partir disso. Então, saber trabalhar com SQL, por exemplo, não é só saber a sintaxe da linguagem. É saber muito bem como é que os padrões ali desses bancos de dados que você está trabalhando, como é que tudo funciona e como é que eles estão integrados em si, e como é que você traz alguma conclusão, como é que você combina esses dados de alguma forma para trazer alguma conclusão que faça sentido para o negócio. Ou seja, aprenda a trabalhar em um ambiente desorganizado. Esse é o normal do dia a dia de um analista, cientista de dados. Segunda habilidade, você tem que saber trabalhar também aí num ambiente ambíguo. O que é um ambiente ambíguo? A gente acha que tem certeza de um monte de coisa. Então, quando a gente começa a trabalhar com dados, ou até antes disso, principalmente antes disso, a gente tem a impressão que vai trazer certezas a partir de algumas análises que a gente vai fazer para um determinado problema ali daquela empresa. O que acontece, na verdade, é que as suas conclusões, se foram baseadas em dados, elas sim vão ter um peso bem mais alto do que de uma outra pessoa que não utilizou dados para basear aquela opinião dela. Mas a verdade é, você pode trazer conclusões distintas para um determinado problema, mesmo se baseando em dados. Eu tô cansado de trazer aqui exemplos na política. Eles trazem o mesmo dado, político de um lado versus político de outro. Um coloca de uma forma positiva, quando é positivo para ele, e o outro coloca de uma forma negativa. A área de dados, ela por natureza, a forma que ela funciona, a forma que ela combina os dados ali com o negócio, ela acaba sendo muito ambígua. No fim das contas, a área de dados, a conclusão final do que você vai fazer, é uma combinação da análise em si, a análise mais técnica, mas essa análise ela vai vir a partir de uma suposição. Ela é cheia de incerteza, a área. Você vai trazer uma suposição e vai analisar a partir dessa suposição
e trazer uma conclusão para aquilo que você acredita. Mas pode ser que outra pessoa ali, que está do seu lado fazendo a mesma análise, uma análise para a mesma coisa, ela tem uma suposição diferente da sua. E aí, o caminho que ela vai seguir vai ser diferente do seu. E talvez a conclusão final vai ser diferente. Você entende que não é 0 ou 1, a coisa não é 100% quando você cria uma análise. Você vai por um caminho e aí você justifica tudo aquilo que você acredita com os dados que você está produzindo. Ou seja, é uma área de exatas, mas você precisa sim de uma suposição anteriormente, antes de você começar a sua análise. Então você tem que aprender a trabalhar em um ambiente ambíguo, não achar que você vai chegar ali e vai ser, tipo, igual você faz uma prova, por exemplo, uma prova de exatas, que você tem que gerar um resultado para aquela pergunta específica e só tem um caminho, ou mesmo que tenham outros caminhos, você vai chegar naquela mesma certeza. Não é objetivo. Você vai chegar numa coisa objetiva, mas a forma que você começou vai ter muito subjetivo também, porque começou a partir de uma suposição. Terceira habilidade é a habilidade de aprendizado contínuo, ou seja, a área de dados, ela tá longe de ser aquela área que você estuda o que você tem que estudar ali, o básico, consegue executar, resolver alguns problemas, e acredite, você consegue sim resolver muitos problemas com uma quantidade relativamente pequena de aprendizado. Você consegue botar a mão na massa bem rápido, bem em poucos meses mesmo. É uma área bem interessante aí de entrada para qualquer indústria que você esteja pensando em entrar. Mas se você não gosta de estudar e aprender as coisas constantemente, se atualizar do que tem surgido, isso vai sim ser um problema na sua carreira. Porque a área de dados, ela demanda esse aprendizado contínuo. Não só porque as ferramentas estão mudando o tempo todo, você tem que aprender ferramentas, linguagens novas o tempo todo, mas também porque a indústria que você trabalha, independente de qual for, ela está mudando o tempo todo. Porque a tecnologia entra na indústria e impacta essa indústria, tipo, de uma forma ou outra, isso vai acabar impactando o seu trabalho. Além disso, a quantidade de dados que a gente consome hoje em dia é muito maior do que há 5 anos atrás, que é muito maior do que há 10 anos atrás. Até a forma de resolver os problemas, até a complexidade do perfil que você tem de cada usuário e tudo mais, é muito maior do que o que era ontem. Então é essencial que você continue estudando, aprendendo sobre ferramentas novas. Inteligência artificial está na moda agora, e por que não? Ela pode te ajudar bastante no seu dia a dia, você vai ser muito mais eficiente também com ela. E aprendendo sobre a indústria que você trabalha. Então é um mito você achar que você vai fazer uma formação, vai sair pronto aí para ficar trabalhando por anos somente com esse conhecimento que você adquiriu. É muito importante você continuar estudando e colocando a cara ali na prática e aprendendo com a prática também. Porque se você está envolvido numa indústria, essa, na minha opinião, é a melhor forma de você continuar aprendendo e absorvendo o conteúdo, as novidades daquela indústria. E a quarta habilidade é a de conseguir trabalhar sob pressão. Se você ainda não se acostumou ou não gosta de trabalhar sob pressão, isso pode sim ser um problema para você. Porque a área de dados está muito relacionada com as decisões, como eu comentei no ponto 1. Com as decisões aí desde do C-level a qualquer outra área da empresa. Ou seja, se você está gerando análises que estão ditando as regras ali do que as pessoas vão passar a fazer em um determinado momento, também você está ajudando, as suas análises são essenciais para que outras equipes entendam o que está acontecendo, quais são os problemas principais daquela empresa, como é que aquela empresa pode reduzir custo, como é que aquela empresa pode aumentar o crescimento. Você vai estar sob pressão automaticamente, porque as suas análises, elas estão ditando as regras ali de otimização e de crescimento, que são as coisas mais importantes para uma empresa, qualquer empresa que você pensar. Se você é um profissional que trabalha com dados e não sente pressão de outras áreas ou do que está acontecendo naquela empresa, provavelmente você não está tendo relevância suficiente ainda. É uma questão de tempo, se você continuar se desenvolvendo, crescendo na área, é uma questão de tempo até que essa pressão chegue até você. Quanto mais você cresce dentro de uma empresa, maior a pressão que você vai ter nas decisões daquela empresa. Então é natural que você sinta essa pressão. E aqui, quando eu falo de pressão, não tô nem me referindo tanto à pressão de uma pessoa ali que tá, tipo, dando chibatada, né? Nada disso, que pode acontecer também, tá? Então, assim, se prepara, porque em muita empresa isso acontece, não chibatada literalmente, mas você me entendeu o que eu quis dizer. Mas a pressão, ela pode ser interna também, por saber que, cara, numa análise minha aqui, se eu não entregar ela o mais rápido possível, por exemplo, ou se eu entregar uma análise que tá incompleta ou equivocada, eu posso estar sacrificando aí milhares ou milhões de reais por conta dela. Cara, isso daí automaticamente já coloca uma pressão interna na sua cabeça. Eu vejo essa pressão como saudável. Claro que tem limite, você não pode deixar que isso te atrapalhe, entregue
uma análise ainda pior, ou faça tudo errado, ou entre em burnout, que é ainda pior mesmo. Então é muito mais sobre buscar um equilíbrio de uma pressão saudável que vai te trazer um crescimento contínuo, vai te trazer curiosidade e também um pouco de pressão pro ponto 3, de continuar buscando novos conhecimentos, novas ferramentas, novas formas de resolver determinado problema e também desenvolver habilidades interpessoais, aprender a desenvolver a comunicação, você saber falar com pessoas de outras equipes, porque isso vai agregar muito valor nas suas análises, isso vai te ajudar a ganhar tempo também. Se você for um profissional que sabe se comunicar com outras áreas e tem boa relação, isso certamente vai te ganhar tempo, vai te ganhar moral, você vai conseguir negociar as coisas muito melhor. Você vai ter muito mais transparência também do feedback das pessoas, você vai ter muito mais vantagens aí do que desvantagens de estar, porque muita gente ainda acha, eu vejo isso aqui no canal, muita gente ainda acha que ficar ali isolado, trabalhando de home office, é o melhor caminho. Então saber que é uma área que demanda que você consiga trabalhar sob pressão é essencial. Então se você não consegue focar em tarefas específicas do seu dia a dia, por isso que eu criei o Ultra Foco. Já trouxe ele aqui no canal, é um produto criado por mim, porque eu precisava de foco no meu dia a dia. Quando eu comecei esse canal aqui, eu não conseguia gravar vídeo direito. Eu tentava me organizar para roteiro, para gravar. Para quem já tentou criar um canal, sabe como é que são as coisas. Tem que criar roteiro, gravar, editar, fazer toda aquela tarefa e tentar colocar em prática isso não só de uma vez só, mas tem que colocar com certa recorrência. Então isso traz desafios muito maiores. Além disso, eu tenho 2 filhos pequenos e além disso, meu trabalho. E aí eu resolvi, cara, eu tenho que começar a buscar, eu sempre gostei desse tipo de tecnologia, de biohacking, buscar formas de hackear a nossa cabeça. E aí eu comecei a buscar por fora compostos que poderiam me ajudar de forma natural, porque eu já tentei algumas coisas que não eram naturais, Ritalina, não sei se alguém aqui já usou Ritalina, mas não recomendo, eu não posso nem recomendar na verdade, eu não sou médico, mas isso me fez muito mal. Então ele não é natural, é a tarja preta inclusive. Então eu resolvi buscar algo mais natural, e aí buscando vários ingredientes e falando com várias pessoas, eu cheguei a contratar uma equipe especializada de médicos e tudo para construir isso daqui. Então a gente chegou na conclusão final disso, que são 10 ingredientes essenciais para o cérebro, naturais, não vicia, não vão te deixar tipo loucão igual uma Ritalina me deixou. Então se você tá sofrendo com falta de foco, super recomendo aí, são 2 cápsulas por dia pela manhã. É isso, vou deixar o link aí na descrição, é ultrafoco.com.br e utilize o promo code Analítica15, você vai ter 15% de desconto. E se for uma compra acima de R$100, você tem frete grátis para todo o Brasil. E não se esqueça também de me enviar o currículo aí pelo e-mail do Carreira Analítica, e aí eu vou analisar o seu currículo, vou trazer aqui no canal e a gente pode ver como é que esse currículo pode ser otimizado. Muito obrigado pela atenção, um abraço e até o próximo vídeo.